Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre uma questão que sempre gera dúvida, que é a demanda. Para que vocês ficassem cada vez mais craques na análise de demanda, eu achei legal criar algumas ferramentas, né? A primeira delas é essa planilha. Essa planilha ela ajuda muito vocês entenderem o que está acontecendo no cluster de vocês. Eu peguei os dados de um cluster real, ok? Só não identifiquei o cluster para não espalhar informações sigilosas, né? E recomendo que cada um que queira entender o comportamento do seu cluster faça uma planilha parecida. Eu vou deixar esse modelo lá no meu site, tá? O que acontece aqui é o seguinte, eu peguei, essa aba é a de demanda. Então eu peguei as demandas de smartphone, isso é padrão para todo mundo, que é aquela demanda que a gente fez baseado no relatório do XCAP, das demandas passadas. Então você tem aqui smartphone e celular. Esses dados, então, são exatamente os mesmos do smartphone e aqui as variações que a gente encontrou. Aí eu peguei desse cluster específico a demanda realizada. É só vocês pegarem no Market Share, pega a demanda que aconteceu para cada produto, ok? Essa coluna ela divide esse daqui por esse para você encontrar a variação. Então você vê que teve uma variação aqui em torno de 10%, isso sobre a demanda que a gente esperava que fosse acontecer. Então você tinha aqui uma demanda esperada de 36 mil, aconteceu 39, então isso deu 10% a mais do que você esperava. Aqui a gente esperava 38, deu 41, aumentou 10%. E aí, eu queria que vocês olhassem também a propaganda média, eu anotei aqui, nesse cluster deu 3, 6 e 8, o preço médio, a variação de preço em relação ao período anterior, então aqui é o período zero, então não teve variação. Aqui do período 1 em relação ao zero aumentou 12%, então é 112%. E aqui do período 2 em relação ao 1 aumentou 107%. Aqui considerando sempre o período zero, então 12 e aqui um aumento acumulado de 121%. Então quer dizer isso, nós aumentamos, o cluster aumentou em média 21% o preço, só que saiu da propaganda de 3 para 8, e isso pode ser o grande motivo desse aumento de demanda. Com esse resumo, vocês conseguem entender um pouquinho do que está acontecendo no cluster. É um bom assunto para vocês discutirem com os colegas de grupo ou até com os consultores de vocês. Aqui eu fiz uma estimativa, por exemplo, para o período 3. Se eu estivesse nesse cluster, eu poderia imaginar que se essa propaganda está fazendo um efeito acumulado, como vocês sabem, né? Ela gerou 10% nesse período, mais 10%. Podemos estar seguros entre 10, se a propaganda mantiver nos 8, ou aumentar um pouquinho, ela vai ficar entre 10 a 12%, por exemplo, de aumento de demanda. Aí eu coloquei esses 12% sobre o aumento da demanda que eu espero, deu esse número aqui, ok? O celular, o raciocínio é parecido, só que vocês vão notar o seguinte, a gente teve um aumento relativamente maior de preço, e um aumento de demanda muito alto do esperado, 9 para 55. E o que acontece? A gente chega à conclusão que o celular está tendo um efeito maior da propaganda nele. Talvez pelo preço ser mais baixo e, enfim, o impacto da propaganda pode ser maior. Algo para vocês analisarem também. Eu coloquei como estimativa, nesse caso, uma repetição dessa variação de demanda aqui que a gente encontrou. Mas para o pessoal que não gosta de trabalhar com a expectativa de demanda e sim com a expectativa de vendas, eu criei uma segunda planilha que eu acho até mais razoável, porque sempre existe um gap, uma diferença entre vendas e demanda. Por quê? Porque as empresas às vezes não têm a capacidade de produção, porque a empresa que está mais barata não consegue entregar todo o produto, então ela vende tudo, e outras que estão com preço mais alto não conseguem atender a demanda porque o cliente não quer comprar. Então, uma série de características do cluster. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui uma expectativa de aumento de vendas do cluster, ok? E não mais de demanda. Então, aqui o raciocínio é idêntico, eu coloquei as vendas, vocês podem ver aqui os dados são os mesmos, ok? A única diferença é que vocês vão ver que existe uma comparação sobre a venda estimada e a venda realizada e a variação que aconteceu aqui. Então, a variação aqui foi negativa, então vendeu menos do que era estimado. Aqui vendeu a mais do que era estimado em relação a esse.
e as propagandas fazendo efeito aqui também. Então, neste caso, como a propaganda está fazendo um efeito acumulado, eu estimei em 10%. Vocês podem trabalhar da forma que acharem melhor, pode ser qualquer número, desde que seja acima dessa variação, uma vez que isso daqui deve acumular um pouquinho mais, tá? Vai da sensibilidade do grupo de vocês e também entender um pouquinho das estratégias. O grupo pode ter uma variação maior em função da estratégia que ele fizer exclusiva, né? Se ele trabalha o preço, se ele trabalhar a propaganda, ou no caso do smartphone, a inovação. Lembrando que neste período deve surgir uma demanda extra em função da inovação que foi feita nos períodos anteriores. O celular, o mesmo raciocínio, você tem aqui uma variação que também é relativamente alta no período 2, a própria venda atendeu essa variação que a demanda tinha mostrado na outra planilha, e aí para esse período, por exemplo, eu estimei 43. Vamos ver o que acontece aí de fato nesse cluster, mas espero que essa planilha tenha ajudado vocês aí a avaliar melhor a situação do cluster de vocês.